Você já teve que tomar uma decisão importante na sua vida? Eu imagino que sim, não é mesmo? Talvez você está pensando aí, toda hora eu tenho que tomar alguma decisão importante. Todo dia, sempre. É verdade, não é? A todo momento nós nos deparamos com cenários que exigem de nós uma decisão, um posicionamento, uma escolha. Mas a questão é: o que nós levamos em consideração na hora de realizar essas escolhas? O que pesa mais na balança? O que a nossa perspectiva humana entende como melhor, como mais valioso, etc. Ou aquilo que, aos olhos de Deus, é melhor? Aquilo que para o reino é superior? Por que eu estou realizando essas indagações, essas provocações? Porque a Bíblia fala que nós devemos considerar tudo como perda em nome de Cristo, em nome do reino, em nome do evangelho. E talvez nós até declaramos isso, né? Não, eu creio nessa palavra. Talvez nós cantamos isso na igreja, não, tudo é perda e etc e tal. Mas na hora H, na hora do vamos ver, na hora da gente ter que decidir algo, é a gente que não quer perder nada, não é mesmo? Mas não pode ser assim, se nós queremos viver conforme a palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você no Café com Fé desta sexta-feira, dia 14 de agosto de 2026. Eu sou o Pedro Quintão e eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Olha só o que diz a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 8. Considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Ou seja, olha só o que o apóstolo Paulo está declarando aqui, e é forte isso, né? Se comparar com a grandeza, com a glória de conhecer a Jesus, de conhecer a palavra, de viver para Cristo, de viver segundo o reino dos céus, eu considero tudo mais como perda. Paulo está colocando na balança aqui e ele chega na mesma conclusão daquele homem que vendeu tudo o que ele tinha só para poder comprar o campo por causa do tesouro que havia escondido nele. Lembra dessa parábola contada por Jesus? O homem achou um tesouro ali escondido no campo e ele vendeu todos os seus bens, tudo que ele tinha, só para comprar aquele campo por causa do tesouro. Ou seja, Jesus faz uma analogia com o reino. Quando nós encontramos verdadeiramente o reino de Deus, a consequência natural é nós considerarmos todo o restante como perda, como menos valioso, se comparado ao tesouro, ao reino que nós achamos.
Essa é a mesma conclusão também que chegou o salmista. É melhor um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Ou seja, o salmista falou assim: olha, ainda que eu fosse assim um imortal quase, né, vivesse 1000 anos, ao invés de viver 1000 anos longe da presença de Deus, eu preferiria viver um dia na casa, nos átrios, na presença do Senhor. Ou seja, um dia, 24 horas, passa rapidinho, né? Ainda mais hoje que o relógio parece que os ponteiros estão correndo mais rápido. Mas ele falou: não, não me importo com a quantidade de dias, de anos. Se eu ficar um dia na presença, já valeu a minha vida. Então, olha só a conclusão que esses homens chegaram. Paulo falou: olha, tudo é esterco se comparado ao conhecimento de Cristo, a viver para Cristo. Onde eu quero chegar, meu irmão, minha irmã? Quando você vai decidir algo na sua vida, quando você vai pontuar, posicionar-se na sua vida, você também pensa assim? Você pensa na perspectiva da eternidade, do reino, considerando que o reino é mais valioso do que todo o restante? Ou não? Eu vou te dar um exemplo prático. Alguns anos atrás, eu jogava futebol. E eu fiz uma peneira, um processo seletivo. E eu passei. Fui aprovado. E aí a questão era a seguinte: quem passasse nessa peneira, quem passasse nesse processo seletivo, teria a oportunidade de ir para os Estados Unidos, trabalhar, estudar, jogar futebol. E assim, estava praticamente tudo certo. Eu cheguei no local, no escritório, já estava o contrato em cima da mesa, já estava a minha camisa em cima da mesa. Era só eu assinar o contrato e depois tirar aquela foto com a camisa, como ocorrem as apresentações de jogadores. Mas aí eu virei pro senhor que estava lá, pro homem que estava lá, e eu falei para ele assim: olha, eu não sei se você tem alguma religião, se você acredita em Deus, mas eu sou cristão, eu creio em Deus. E antes de vir para cá, eu fiz uma oração perguntando ao Senhor se ele queria que eu fosse para os Estados Unidos ou não. E ele falou que não queria que eu fosse para os Estados Unidos, porque ele tinha coisa para eu fazer em Juiz de Fora ainda. E eu não fui, não assinei o contrato. Até a minha família ficou surpresa com essa decisão. Qual que é o ponto? Se eu fosse ver pelos olhos humanos, né, ou na lógica humana do mundo, muitos me chamariam de louco. Porque, não, você deveria ter ido, Pedro. Poxa, você iria para um país de primeiro mundo. Você, poxa, ia jogar, ia estudar, ia trabalhar, ia ser, ia acontecer e tal. Só que eu não raciocino. Ou procuro não raciocinar com a lógica humana, mundana. Eu procuro raciocinar com a lógica do reino. E quando eu vou tomar uma decisão, eu não estou vendo se é país de primeiro mundo, eu vou ganhar um altíssimo salário, eu vou ser beneficiado da forma X, Y ou Z, eu vou viver aquilo que muitas pessoas sonham. Não, eu não estou colocando isso como mais valioso na balança. Eu coloco o reino como mais valioso e eu tenho que comparar com o reino. Não estou dizendo que Deus não pode abrir uma porta, uma oportunidade em que é de Deus, é convergente com o reino e você vai ganhar bem, por exemplo, vai ser remunerado pelo seu trabalho de forma bacana. Não tem nenhum problema nisso, nenhum pecado nisso,
Porém, que seja uma consequência da escolha pelo reino, e não escolher pelo salário em si, ou pelo benefício que você vai ter em si. Não. Que todas as demais coisas sejam consequências, e não o principal critério de escolha. Enfim, meu irmão, minha irmã, o que é mais valioso para você? Você realmente considera tudo como perda na hora de tomar uma decisão? Ou essa questão de tudo é perda é só na hora de cantar mesmo? É só na hora de falar amém, eu creio, mas na hora H age diferente. Reflita sobre isso. Amém? E se você foi abençoado, edificado com essa palavra de Deus para a sua vida, deixe o seu like, a sua curtida, se inscreva no canal do YouTube, se inscreva no Spotify e envie essa mensagem para alguém. Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.